Então pessoal, queria começar este vídeo primeiro e antes de tudo por pedir para subscreveres e para partilhares com toda a gente este vídeo, está bem? É de uma forma livre e gratuita todo o meu entendimento, conhecimento para ti, está bem? Portanto, faz já aí um grande super like em baixo, partilha, pá, comenta, deixa a tua opinião e até já. Então, emoções. Não é? Emoções é tipo aquela palestra que eu nunca quis que acontecesse tantas vezes. Sei lá, a minha ideia era sempre ir desenvolvendo, mas também tenho que pensar que não estou sempre com as mesmas pessoas. Isso é um grande ponto. Portanto, sempre pessoas novas, sempre a explicar do zero, não é? Faz sentido. Mas também porque eu não gosto muito de me repetir. Mas também tive que chegar à conclusão que faz sentido repetir, porque esse assunto é onde eu sou pró, está bem? Então quem me conhece sabe que eu sou pró nisto. Aliás, quem me pede a minha ajuda é exatamente por causa disso, está bem? Emoções. Então gostava de começar por umas ideias básicas, está bem? As emoções são o quê? Naturalmente já deves ter reparado que tens sentimentos, certo? Qualquer ação dos outros para ti, ou de ti para os outros, ou acontece-te alguma coisa mais complicada e tu ficas triste, ou acontece assim uma coisa inacreditável e tu ficas muito contente, portanto, está sempre a acontecer. Esses sentimentos têm base, ou como base, emoções. As emoções, por sua vez, são geradas nos órgãos principais, está bem? Ao contrário do que se pensa, parte da ciência diz que são geradas na mente, etc. A pessoa base diz sempre, não é? Ai, estou tão triste que me dói o coração. É parecido, não é bem no coração, é nos pulmões. Este tópico é principalmente debatido na medicina chinesa. Portanto, é preciso ter atenção que eu estudei várias coisas ao longo dos anos para conseguir tirar uma conclusão mais definida. Porque, no fundo, cada filosofia tem um bocadinho, não é? Então, a medicina chinesa ajudou imenso, sem dúvida. A medicina indiana e o yoga em si, e toda essa filosofia ajudou outro grande pedaço. A ciência, outro grande pedaço. A medicina convencional ou ocidental, outro grande pedaço. Portanto, há aqui, sabes, ninguém tem a razão, mas todos juntos podíamos contribuir para, digamos, uma conclusão geral. Então, como mostra neste mapa, os pulmões são a tristeza, por exemplo, não é? Os rins o medo, portanto, o fígado a fúria, e por aí. O que é que isto significa? Isto vai significar, portanto, que aqueles determinados problemas físicos que tu tens
Por exemplo, se tens um problema do fígado, não é? Neste caso, vais ser uma pessoa com bastante raiva dentro de ti, ou fúria, ou, né? E as duas coisas andam de mão dada, ou seja, é praticamente impossível, por muito que as pessoas não acreditem ou não queiram, separar as duas. Portanto, se tens um problema de fígado, tens raiva, não tens a mínima hipótese. E se tens raiva, ela está a ser gerada no fígado. Portanto, imagina, se conheces uma pessoa com problemas de fígado, já sabes que aquela condição é dela, mas se conheces uma pessoa que é extremamente raivosa, também já sabes de onde é que está a vir isso. Né? Certamente quem tenha problema físico já, essa condição já é uma coisa com muito tempo, que nunca foi, tanto, digamos, tratada. E se conhece uma pessoa que é apenas e só furiosa, estás a conhecer também uma pessoa com uma grande probabilidade de se dirigir por um caminho desses. Tá bem? Depois, a juntar tudo isto, dentro da filosofia indiana, digamos assim, ou eles é que falam mais nisto, que a ciência moderna já veio a descobrir há relativamente pouco tempo que temos um segundo cérebro, portanto, que é a digestão, ou os órgãos digestivos, neste caso podemos referir-nos mais ao intestino. Mas estes senhores já falam muito para além disso. Então a hierarquia é a seguinte, também estão a ver aqui neste momento aqui no mapa. Coração, o primeiro cérebro. Intestino, por onde comunica. Portanto, o conjunto de todas as energias, tá bem? Dos órgãos para gerar uma posição ou decisão ou ação. Não esquecendo que esta zona é gerida pelo centro energético da ação, portanto o chakra sexual, e muito perto do da raiz também, assim como acima tens o das decisões, portanto densificam ali e materializam uma determinada atitude, e ela é passada então para o terceiro e final cérebro, a nossa mente, para tornar realidade, não é? Porque, como sabem, é o cérebro que dirige o sistema nervoso, e o sistema nervoso é o sistema que dá sinais ao corpo físico, que o controla, para ele se movimentar e gerar o discurso mais racional, etc, etc, etc. Isto também se torna um problema, porque hoje em dia há demasiadas distrações, e deves notar isso na rua e etc. Está sempre toda a gente colada no telemóvel, quando chegam a casa têm uma televisão, vão para a internet, e isso é bom até certo ponto. Mas ao mesmo tempo é complicado, porque tens na mesma que gerir uma vida. Sendo que hoje em dia existem determinadas condicionantes, tanto tecnológicas como sociais, que te descontrolam emocionalmente. Também não foste ensinado a gerar ou à vontade para lidares com essas situações, distrais-te. Once she looks at her phone. Then it happens. Disaster. She falls head first right into the open grave. Como lidar com essas situações? É sentar numa cadeira, num sofá, no chão,
fechar os olhos e descansar, dando atenção aos sentimentos, portanto às emoções que estão a acontecer, ou também dores, está bem? Eu costumo dizer que as dores já são uma emoção muito aguda. Há quem chame isto de meditação. Eu preferia não utilizar essa palavra, pois meditação já complica muito o processo, há demasiadas ideias ligadas a isso, mas implica que enquanto estás a fazer esse exercício, que respires. Então seria qualquer coisa deste género. Eu que já tenho alguma prática, eu replico muito rapidamente a sensação de, sabes, quando chegas a casa, não é? Vês o teu sofá, ou nem tens tempo para ti, deitas-te lá, estás lá, que bom, é exatamente isso, está bem? Mesmo que não sejas capaz de te sentar de uma forma, eu agora fiz e estava sentado no carro, portanto tenho apoio para as costas e tudo isso é um bom início, não há necessidade de ser demasiado regrado, né? No início podes ter todos os apoios que tu quiseres, até podes nunca deixar de ter apoios, mas mesmo que a tua meditação seja todos os dias chegares a casa e atiraste para o sofá, eu aconselho-te a fazeres. Sentindo-te cansada, ou sentindo-te triste, ou sentindo-te raivosa, triste, o que tu quiseres. O que é importante no meio desta história toda? É que tu não te negues a ti mesmo estas sensações. Does it get easier? No. Yes. It gets easier. Hoje em dia também se fala muito da positividade, portanto, eu vou-te dizer pessoalmente que pensar positivo comigo nunca foi uma grande ajuda, porque não foi. É mesmo quem prega esse assunto hoje em dia e eu fico logo, digamos, com a pulga atrás da orelha. Estamos a falar que utilizamos mais ou menos 5% do nosso cérebro, como já é sabido. Portanto, estamos a dizer ao mesmo tempo que entre 90% a 95% do cérebro é subconsciente, ou seja, nós não temos a mínimo acesso, mas também sabemos ao mesmo tempo que lá se guarda tudo. Bem, mágoas, atitudes, sonhos, cognitividade, capacidades motoras, portanto, e tu não tens acesso. Se pensares bem, pensar positivo 5% contra 95% não faz sentido nenhum. Na minha experiência nunca fez sentido nenhum, porque nunca me levou a sítio nenhum. Muitas das vezes levava-me era a ficar frustrado, por muito positivo que fosse. Então eu comecei a seguir o caminho, ou a direcionar-me para sentir-me triste, ou sentir-me mal, sentir-me. E era engraçado, porque quanto mais treinei isso, mais rapidamente ficava cheio, não é? Porque se tu te deitares, ou te sentares, ou praticares, fizeres esse exercício e te permites a sentir, muito provavelmente tu também não vais querer sentir aquilo durante muito tempo. Como é que começas a ficar chateado, estás demasiado triste, ou não sei o quê. Mas naquele bocadinho antes de tu desistires, eu aconselho-te a reparar que não vais estar a respirar, então
vais repetindo. E vais reparar que a respiração também é um processo mais conhecido que vai-te trazer desse buraco. No yoga é conhecido como prana, e o prana também já foi descrito por algumas pessoas como oxigênio líquido, e se pensares bem faz sentido, inspiras, metes oxigênio nos pulmões, passa para o sangue bombeia e energiza. O oxigênio é então um dos nutrientes principais das tuas células também. E tudo fica melhor. No Qigong ou em muitas artes marciais como o Tai Chi, a respiração também é o ponto fulcral, não é? Para as trocas energéticas denominadas fluxo do Qi. Portanto, o Qi considerado como o prana, a energia da vida. Portanto, estamos a dar dois nomes para a mesma coisa. Então isso foi descrito também como a prática a ter para as trocas energéticas acontecerem, ou para o fluxo do Qi aumentar. E a verdade é que, sabes, eu dou conta muitas vezes que em determinados momentos eu não estou a respirar. E os momentos em que eu não estou a respirar são os mais complicados, estou a sentir uma emoção forte qualquer. Então, como eu comecei a dar conta disso, comecei a introduzir a respiração e começou a ficar tudo bem. Então queria-vos contar uma coisa que aconteceu hoje comigo para que possam perceber em primeira pessoa também esta questão das emoções. Então eu hoje entrei na bomba de gasolina, comecei a meter gasolina no carro e ao fundo olhei para a zona de pagamento e estava um senhor a saltar de carro em carro que estava a sair. Imediatamente eu percebi que ele estaria a pedir algum tipo de ajuda, dinheiro. Foi engraçado como instantaneamente me comecei a rir, porque eu soube naquele momento exato que eu ia ter que ajudar. Ou melhor, eu não ia ter que o ajudar. O meu coração literalmente mandou a informação para o meu intestino. E o meu intestino decidiu que eu iria ajudar aquela pessoa. Portanto, isso surgiu no meu pensamento. Eu visualizei isso. E aí tive duas opções. Ou aceder ao pedido e simplesmente sentir-me bem comigo, ou negar essa atitude e ignorar. De perceber também que se tu não descarregas ou não trabalhas estas emoções, o que vai acontecer é que tu vais acumulá-las. Então, como qualquer coisa no mundo, seja uma pen, seja a mala do carro, não é? Seja a tua paciência, tem ali um ponto que não cabe mais e a tendência é pum, não é? Explodir. De perceber que esta é a base da tua saúde. Portanto, se tu não lidas com estas emoções, também não podes ficar admirado de teres determinados problemas, não é? Se tu fores uma pessoa que tem toneladas de sonhos, mas nunca concretizas os sonhos porque tens medo que o dinheiro não chegue para pagar as contas do próximo mês, porque tens medo de ficar sem trabalho se pedires férias num determinado momento, que tem que ser mesmo aquele momento, se tens medo de te meteres no carro que queres mesmo porque custa 50.000 euros, mas tu só tens dinheiro para pagar pelas tuas contas de 10.000, se tu não ages
quando são desagradáveis contigo e sorris sempre, tens que ter a noção que tudo isso acumula em ti, e como tu não lidas e não fazes nada em relação a isso, como estás constantemente a receber a mesma coisa, simplesmente rebenta. O curioso nisto, e isto era algo que eu gostava de deixar na tua mente para que tu pensasses seriamente, é: quando é que algum dia algum médico te explicou qual a causa da tua doença? Algum dia algum médico fez mais alguma coisa do que te passar para a mão de outro médico ou então receitar-te determinados medicamentos a ver se funciona? Penso que não precisamos de estar aqui numa luta, mas se tu fores realista, se tiveres uma doença, sei lá, mais complicada, eu por acaso tenho, por exemplo, eu tenho uma coisa que eles dizem que chamam hereditária, ao qual eu também já descobri qual é a emoção, ao qual estou a lidar com ela e estou a ter bastantes resultados positivos. Portanto, que é uma doença de fígado, pele, que são as erupções cutâneas chamadas eczemas. Portanto, o meu irmão também tem, o meu pai também tem. E a verdade foi que a minha experiência era: toma isto agora, agora precisas destas cápsulas, agora isto. E eles no fundo também não sabem. I'm not mad. I'm just disappointed. Queria terminar dizendo-te que ficaria muito contente se pudesses pôr isto em prática, porque trata-se da tua saúde, do teu poder de decisão, de tu como pessoa. Sinto que cada vez mais hoje em dia há muita gente a tentar sugar a tua atenção para determinados métodos e ao mesmo tempo a dizer-te como é que tens que viver, e essa é também um bocadinho a minha função, e aquilo a que eu mais me dedico é a informar-te no fundo das possibilidades, tanto genéricas, que existem de como é que funciona o teu corpo, para que tu próprio possas decidir o caminho a tomar. Porque segundo eu percebi, não há prática nenhuma que seja geral, não há religião nenhuma que seja geral, não há maneira de viver nenhuma que seja geral. Vamos na marcha. Pois é, pessoal, como eu estava a dizer, também mudei o meu método de ajuda para com as pessoas. Então, não deixei de ajudar pessoas e quero continuar a ganhar a minha vida, ou um dia ganhar a minha vida com isso. Mas como estou a utilizar este método novo, também correspondente um bocadinho mais a quem eu sou, ainda não sei bem gerar ganhos com isso. Mas fica também a experiência da Rita a falar um bocadinho daquilo que eu fiz por ela. Então vejam. O meu nome é Rita, eu sou natural de Aveiro. Vou-vos contar como tudo começou, como é que conheci o Marco, e vou-vos contar um bocadinho da minha história. Então, eu conheci o Marco no Festival do Yoga no Porto e decidi participar numa palestra que o Marco estava a fazer nesse dia, que realmente mudou a minha vida. A partir daí eu comecei a falar com o Marco muitas vezes, semanalmente. Contei-lhe alguns pontos que me atormentavam, contei-lhe também todos os meus problemas, tudo o que me metia medo, tudo o que me assustava, e onde o Marco começou a interferir e a dar-me os seus conselhos, porque o Marco dá conselhos que muitas vezes nós achamos que não valem a pena, mas se vocês ouvirem com atenção, se vocês tomarem atenção, tudo fará a diferença. Acontece que começou, para além de tudo começar a fazer sentido, eu tive um problema de saúde grave, que me assustou, porque eu sou muito nova, sou uma rapariga cheia de vida, que acredita imenso na vida, e por esse motivo contei ao Marco o que se estava a passar e quais eram os meus medos.
A partir daí percebi que as coisas só iriam mudar se fosse eu a mudar. Portanto, tudo fará sentido, mas temos que estar bem alertas, temos que ouvir todos os conselhos, não podemos desvalorizar isso. E então foi aí que o Marco fez a diferença. Nós muitas vezes desvalorizamos aquilo que sentimos, desvalorizamos aquilo que queremos e talvez tal como eu exista alguém desse lado que tenha medo de dizer aquilo que sente, de dizer aquilo que quer, e foi aí que o Marco interferiu. Uma vez eu contei ao Marco que estava com alguns receios na minha vida e expliquei-lhe tudo de início, porque para além de ser o meu confidente, era a pessoa que me iria ajudar a tomar essas decisões e dizer talvez seja melhor assim ou melhor assim, e se nós realmente precisamos, então temos que saber falar e saber ouvir. Foi simples, foi muito simples. Ele disse-me o que eu haveria ou não haveria de fazer e explicou-me como as coisas eram. A vida não é fácil e temos que saber dar a volta e entender cada sinal, que é isso que muitas vezes nos falta, é entender os sinais que nos estão a ser dados. Eu tive esse tal problema de saúde. Pois é, foi quando eu comecei a ver a minha vida andar para trás. E fiquei muito assustada, muito assustada. Conversei com o Marco, expliquei-lhe, quis saber o porquê, porque para tudo estar a acontecer tem um porquê, e eu acredito bastante nessas coisas. E então o Marco ajudou-me, explicou-me como as coisas eram. Segui à risca. Eu posso-vos dizer que estive muito atenta a todas as dicas que o Marco me deu. Tudo o que eu sentia, eu fazia. Tudo o que eu queria, eu lutava para isso. Eu não ignorava aquilo que sentia, que queria, e ia atrás disso. E foi a partir daí. Uma das coisas em que o Marco também me ajudou foi que haveriam coisas por ser explicadas, estavam questões familiares por ser explicadas, estavam medos por ser explicados, haviam questões amorosas por ser explicados. E eu não entendia o porquê. Então decidi conversar com o Marco e explicar-lhe o que estaria a acontecer, o que é que eu já tinha feito para trás. E desde que comecei a falar com o Marco e a entender melhor as coisas, cada situação, o que é que eu estava a viver, porque é que eu estava a passar por isso, posso-vos dizer que as coisas realmente mudaram, porque eu dei a volta, eu comecei a entender que aquilo teria que ser assim, porque haviam questões para trás. Portanto, estava tudo interligado, posso-vos dizer que estava tudo interligado. E quando o Marco interferiu na minha vida, para além de ter sido mais fácil de entender, porque anteriormente eu não entenderia porquê, e foi preciso o Marco entrar na minha vida para eu conseguir entender porquê que estaria a acontecer, porquê que estaria a ser daquela forma, e a relação que cada situação tem com a fase da minha vida. Portanto, foi muito mais fácil a partir daí, desde que comecei a ter um acompanhamento com o Marco, desde que comecei a entender. Portanto, vocês podem conversar com o Marco, vocês podem tirar as vossas dúvidas, fará mesmo a diferença na vossa vida, e não tenham medo disso, porque realmente é bastante bom ter alguém que nos explique o porquê, e tudo fará mais sentido a partir daí. Questões, por exemplo, posso-vos dizer questões ligadas com a asma, com o facto de dores de cabeça, de tonturas, de coisas desse género. Eu comecei a entender porquê. Parece que ganhei uma nova vida, para além de me sentir melhor, porque aquela questão de saúde que eu referi há bocado anteriormente
Depois melhorou bastante. Eu fui ao médico e ele disse-me que por si só, sem tratamento nenhum, que eu poderia ficar descansada, porque tinha um tamanho muito pequenininho. Portanto, ficou resolvido, ou melhor, para já está resolvido. Eu espero que continue assim. Portanto, melhorou. Bastou acreditar e ouvir e saber o que fazer e ter este mega acompanhamento do Marco para tudo ficar muito melhor. E pronto, era essa a mensagem que eu vos queria passar. Não desvalorizem, falem com o Marco, marquem as vossas consultas com o Marco. Portanto, procurem o Marco para ter uma melhor vida. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Então, como puderam ver, a Rita é mais uma pessoa que eu dei uma ajuda, não lhe cobrei nada, também não sabia como cobrar, e não sei também se esse é o caminho ou não, mas fica o meu apelo para que, se gostaste, se fez sentido para ti, este também é um trabalho que eu estou a gostar bastante de fazer, poder falar, poder ensinar e partilhar, não é? Acima de tudo informar-te de todas as possibilidades. Vou deixar na minha descrição o meu número de telefone, o meu NIB, para se quiseres fazer algum tipo de doação, eu ficarei agradecido, claro. Também o meu e-mail para se quiseres deixar a tua dúvida, se quiseres pedir ajuda, se quiseres ver algum assunto esclarecido aqui no canal. Assim ajudas-me então também a chegar mais perto do meu sonho. No fundo, o meu sonho é poder direcionar-te objetivamente no teu próprio caminho. É isso que eu faço na verdade. Então, muito obrigado e até já!